Olá senhoras e senhores e bem-vindos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de uma nova lei que está surgindo no Texas e que está dando o que falar nessas últimas semanas, tendo até mesmo a proibição de alguns volumes de Dragon Ball e colocando em risco vários outros animes e mangás. E sim, você pode até mesmo ser preso se você tiver posse desses animes ou desses mangás. E isso é realmente muito bizarro de se pensar. Até porque muitos não devem saber, mas eu tenho basicamente toda a coleção de Shokugeki no Soma. E sim, eu assisti o anime com a minha irmã, pra quem não sabe. Mas enfim, vamos para a notícia de hoje. E que nós vamos ver no portal de notícias de Portugal, porque basicamente não tem notícia no Brasil sobre isso. O que é até meio estranho, porque vários outros portais fizeram. É só curioso como tudo isso é. Nova lei do Texas ameaça animes e mangá de censura pesada. No início de setembro entrou em vigor no Texas a controversa Lei SB 20, apelidada como Lei Anti-Anime, pela comunidade geek local. A legislação criminaliza o posse, ou seja, se você ter mangás relacionado a isso, você pode ser preso. Assim como se você tiver também posse dos animes, a partilha e ou a promoção de qualquer conteúdo obsceno que envolva os personagens serem menores de idade, incluindo desenhos animados, anime, mangá e até mesmo imagens criadas por inteligência artificial. E isso da IA eu concordo bastante, tá? A gente já vai comentar mais sobre esse tópico. Onde a princípio foi onde começou toda a lei, onde eles queriam realmente regular a inteligência artificial, e acabou sobrando para animes e mangás. E a gente sabe que 90% dos animes tem alguma coisa relacionada a Haiti ou qualquer outra coisa, com vários outros personagens. Então isso acaba atacando vários mangás e animes dentro do Texas. E se nós continuar, a gente vai ver algumas coisas ainda mais bizarras. A definição de obscenidade é ampla e subjetiva, deixando a margem para as autoridades e até organizadores de convenções. Sabe o que significa isso daqui? Significa que cada juiz vai entender da sua própria maneira se isso daqui é errado ou não, com a sua própria régua moral. Eu odeio leis que são totalmente subjetivas, porque elas na verdade não são leis, elas só vão trabalhar de uma forma totalmente unilateral. Vamos usar um exemplo mais simples para entender. Uma pessoa tem um mangá de Shokugeki no Soma, que nem o meu que eu tenho. Mas só que essa pessoa acabou não sendo presa e ela foi livre. Mas só que eu acabei caindo nessa mesma lei, mas só que é com outro juiz. E bem, eu posso acabar sendo preso. Por quê? Porque isso é uma coisa subjetiva. Quem vai decidir essa régua moral é o juiz. Então eu odeio esses tipos de lei, porque eles abrem brecha para subjetividade. Então, como consequência, várias editoras, como por exemplo a Just USA, e lojas de mangá e de anime começaram a retirar os títulos populares. E sim, eles removeram até mesmo Dragon Ball. Porque a Dragon Ball tem umas partes lá com a Bulma, se eu não me engano. Então sim, você pode ser preso se tiver alguns mangás de Dragon Ball. Vai depender tudo do juiz que você vai pegar. Obviamente, várias figuras internacionais acabaram criticando essa legislação que é totalmente arbitrária, falando de uma possível guerra cultural, onde decisões subjetivas se sobrepõem à liberdade criativa. E eu concordo bastante com isso, eu não gosto de leis que são subjetivas. Por exemplo, eles queriam criar essa lei por causa da inteligência artificial e do CP que estava começando a surgir com esse tipo de coisa. E eu concordo 100% com esse tipo de regulação. Mas vamos olhar para uma ótica mais diferente. E se a gente olhar a inteligência artificial não como algo fictício, mas como algo que ele usa como base pessoas reais para criar algo fictício, não seria muito mais óbvio criar algo assim? Porque, para quem não sabe, a inteligência artificial ela utiliza centenas de milhares de fotos de crianças reais para criar algo fictício. Então sim, isso se enquadraria como CP, entendeu? E seria algo muito mais objetivo. Seria muito mais fácil prender as pessoas. Então, por que eles não foram por esse caminho tão mais fácil? Então sim, daria pra fazer isso de uma forma muito mais efetiva. O que torna essa lei também ainda mais estranha é que ela também é objetiva na questão da idade. Por exemplo, nós temos a Tatsumaki, que pra quem não sabe, ela é uma adulta. Mas só que se o juiz ele julgar que é uma criança, ele vai te prender por causa disso. Então, por exemplo, eu tenho mangá de One Punch Man também. Isso é outra coisa que, sei lá, poderia me levar preso. Entendem onde eu quero chegar? Eu poderia ser preso por ter mangás de One Punch Man, de Dragon Ball e de Shokugeki no Soma. Então isso é muito bizarro de se pensar. Claro que tudo dependeria da benevolência do juiz. Eu poderia não ser preso, como também eu posso ser preso. Vai depender do que ele julgar. Da subjetividade da lei. Eu odeio esse tipo de lei. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Você tem algum mangá que seria preso também? Deixa aqui nos comentários. Tenha uma boa tarde, um bom dia ou boa noite onde quer que você esteja.